Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo é: se ainda não aconteceu o juízo final, então os não-judeus ainda não têm Deus. É isso mesmo. Se ainda não ocorreu o dia do Senhor, se ainda não ocorreu o julgamento, se Deus ainda não derramou a ira dele, o cálice da ira dele sobre os israelitas, se Deus ainda não cobrou as contas, como está em Lucas capítulo 11, as contas dos judeus, que eles foram responsabilizados pelas mortes de Abel até a morte de Zacarias, então o povo gentil, que antes da cruz não tinham Deus no mundo e eram afastados da comunidade de Israel, esses gentios ainda não têm Deus. Essa mensagem que eu vou te passar é uma mensagem muito profunda, porque são detalhes que, se você não estiver atento, se Deus não mostrar esses detalhes, passa batido. É um entendimento muito minucioso. E eu quero compartilhar esse entendimento com você, porque é importante, porque é inútil viver nas práticas de Jesus de Nazaré. É inútil viver procurando agradar a Deus com as práticas do antes da cruz. É inútil. Neste vídeo eu vou te mostrar, com escritos, com referências, e no final você tira suas conclusões. Se foi útil, proveitoso ou não. Se você acredita nos escritos ou não. Em mim eu peço que não acredite. Não acerte o seu relógio com o meu. Não. Eu peço que você acredite nos escritos bíblicos. É assim que você tem que aceitar a mensagem. Procure sempre, quando você for assistir, eu coloco os escritos, mas procure com a sua Bíblia do lado para você ir marcando. Para depois você começar fazer a sua reflexão, tirar suas conclusões. Você vai crescer muito no entendimento fazendo assim. Se ainda não aconteceu o juízo final, então os não-judeus, o que é não-judeus? O povo gentil ainda não tem Deus. Porque Paulo falou isso lá em Efésios capítulo 2, eu não vou ler isso não, mas lá ele falou que antes da cruz, os gentios eram afastados da comunidade de Israel e não tinha Deus no mundo. E eu te convido a nós lermos as entrelinhas de Romanos, capítulo 15, do versículo 8 ao 13. Romanos, capítulo 15, do versículo 8 ao 13. Está na Almeida século 21, mas eu vou colocar na NVI para esta mensagem, Nova Versão Internacional. NVI, Romanos 15, 8. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão. Olha o que Paulo falou nesse versículo. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então aqui, o certo não seria Cristo. Aqui seria Jesus de Nazaré, porque o Cristo é o ressuscitado. Deixa eu colocar esse texto aqui na Bíblia judaica, que eu quero ler na Bíblia judaica, eu não li ainda não. Ó. Novo Testamento judaico, que eu quero ver como que está escrito isso aqui. Digo, pois, que o Mashiach foi feito servo da circuncisão, por causa da verdade de Elohim, para confirmar as promessas feitas aos pais. Então, Mashiach é igual a Cristo. E Yeshua e Yahshua é Jesus, na tradução. Porque diz que no hebraico, no grego, no latim, não sei o que, não existe a letra J. Mas isso para mim não me diz nada. Porque tanto um como o outro, Jesus de Nazaré e Yeshua e Yahshua foi um véu que revestia o Espírito de Deus que estava lá. Esse véu não existe mais. Então veja, você, nessa caminhada, você já entendeu o que significa circuncisão e incircuncisão. Os circuncisos eram os judeus. Conforme a lei de Moisés, o homem, o menino, o machinho, sexo masculino que nascesse,
ao 8º dia deveria ser circuncidado, deveria cortar o prepúcio ali do membro dele ali, uma pelezinha ali. Isso era o sinal da circuncisão. Isso é lei que Moisés recebeu por intermédio de anjos no Monte Sinai. Isso era. Então quando diz aqui, deixa eu voltar, então aqui fala Mashiach, deixa eu voltar na NVI. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão. Então circuncisão aqui eram os judeus, os israelitas, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, aos pais deles, aos antecessores. E para comprovar isso, eu te convido a ler Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Mateus, livro histórico, capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios. Veja, não era para eles anunciar o evangelho, as boas novas para os gentios. E nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então aqui, Jesus de Nazaré não deu nenhuma instrução para o povo gentil. Para o povo, os incircuncisos, os que não eram circuncidados. Não sei se você já leu essa parte na Bíblia, porque jamais o seu líder religioso vai falar isso para você. Porque senão ele vai te libertar lá da lei, porque Jesus de Nazaré é lei, ele veio para cumprir as leis. Ele só saiu da lei, ele deu fim à lei, ele deu fim aos pecados, que eram as transgressões das leis de Moisés, quando naquele madeiro ele disse tetelestai, está consumado, e ele entregou o seu espírito. Acabou-se a lei. O Cristo ressuscitado veio através da boca de Paulo, que falou pelo Espírito da graça, trouxe as instruções aos incircuncisos. Agora Deus, eu vou te mostrar, quando Deus, Elohim, o Criador, ele uniu os povos, as nações, foi no juízo final. Eu vou te mostrar isso. Então as instruções veio pelo Espírito da graça, para os gentios saberem que a partir dali eles também haviam sido escolhidos. Eles foram enxertados, como oliveira brava, lá foi enxertado. Só que a união final, o selo de união, o selo da compra, o selo de ter adquirido os gentios como seu povo, se deu no ano 70. Isso está aqui, eu vou te mostrar. Então aqui Jesus enviou eles e disse, não fale nada para gentil, deixe gentil para lá e nem samaritano. Vá buscar os perdidos da casa de Israel, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. E também foi dito à mulher cananeia. A mulher cananeia, clamando ele, cura minha filha, faz isso, faz aquilo outro. E ele falou lá, Mateus 15, 24. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu quero que você entenda, para contextualização, entenda esses dois versículos que eu li. Mateus 10, 5, 6 e Mateus 15, 24. Se você não entender isso aqui, você vai continuar igual um religioso por aí, misturando lé com cré, tomando banho em piscina, achando que você tem que fazer isso, porque Jesus fez. Claro, ele fez. Ele era judeu, ele veio cumprir a lei e o lavar ali, e ele foi dois sentidos. Ele praticou a lei da purificação e também, como Cordeiro de Deus, ele deveria ser o cordeiro para ser oferecido sacrifício, devia ser perfeito, de 1 ano, macho, e ser lavado até as suas entranhas. Então ele, como cordeiro, ele foi lavado no Rio Jordão. Mas não é para você fazer isso. Não é. João Batista batizava os não-judeus. João Batista batizava os judeus. Ele não batizava os não-judeus. Porque esse ritual não foi dado aos não-judeus. Tá, então nós lemos aqui, Jesus diz, falou para a mulher cananeia, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não veio nada para gentil. Então voltando lá, Romanos 15, 8, pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. 9. A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, não por mandamentos, não por leis. Os gentios, antes da cruz,
não receberam lei nenhuma. Então, no juízo final que ocorreu no ano 70 DC, os gentios não tinham nada a ver, porque eles não receberam lei para praticar. Os que passaram pelo juízo final foram os judeus, que receberam 613 itens das leis dadas por intermédio de anjos a Moisés no Monte Sinai. Quem eram eles? Os que faziam parte das 12 tribos de Israel, os israelitas. Então, os gentios, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, pela dádiva, pela compaixão, pela graça, pelo favor imerecido. Como está escrito, por isso eu te louvarei entre os gentios. Cantarei louvores ao teu nome. Então veja, se você, um bom entendedor aqui no versículo 9, se você ler assim, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Eu entendi isso, que gentios foram agraciados por Deus pela misericórdia, pela compaixão, por dó, vamos dizer assim, vai, o portuguesão, por dó. Como está escrito, por isso eu te louvarei, eu quem? Os judeus, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. 10, e também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Mas isso aqui ia ser no passado, no futuro. E também diz, cantem, quer ver, ó, 94 está assim, ó, lá em Deuteronômio 32, 43, está assim, cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários, e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Então, esse aqui era um aviso que os gentios iriam participar disso. Antes da cruz, não. Depois da cruz, demorou um tempo. Por quê? Na estrada de Damasco, quando Jesus em espírito, quando o Cristo ressuscitado apareceu em forma de luz, cegando, deixando Paulo cego por 3 dias, disse, você levará a palavra aos incircuncisos, aos gentios. E, claro, aos judeus também, os que estivessem no caminho. É igual Pedro também. Ele recebeu o evangelho da circuncisão para os circuncidados. Porém, no caminho dele, ele encontrou gentios. Tudo isso depois da cruz. Você consegue entender isso? Então, e também cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. 11. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios. Cantem louvores a ele todos os povos. Paulo, como recebeu, que estava falando aqui pela graça, aqui ele já estava falando que os gentios haviam se unido com o muro que foi derrubado na cruz, o muro da maldade, da perversidade. O que separava os dois eram as leis. O muro, Jesus no sacrifício da cruz, ele derrubou o muro. E ali Deus fez um só povo. Mas ainda não tinha carimbado o selo. Eu vou te mostrar o que aconteceu, quando aconteceu isso. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. 12. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Então aqui, Paulo usou várias passagens de Isaías, passagens de Deuteronômio, usou passagens para falar que os gentios também iriam fazer parte do povo de Deus, que foi o Israel, um só Israel, que Deus uniu os judeus e os gentios e fez um só Israel, correto? Aí nós lemos aqui que Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua, veio somente para os perdidos da casa de Israel, somente para os judeus. Correto? Na estrada de Damasco, Cristo ressuscitado, o Espírito, encontrou Paulo e dali em diante ele deu fim ao livre-arbítrio de Paulo. Da agora para frente você será um instrumento para levar a mensagem da sã doutrina aos gentios. Tá. No dia do Senhor, ele uniu os gentios e os judeus. O teor, o cerne dessa mensagem, que o tema é, se ainda não aconteceu o juízo final,
então os não-judeus ainda não têm Deus. É o tema deste vídeo. E agora está a explicação para isso. Lemos Romanos 15, do 8 ao 13, e vamos ver. Está em Isaías, capítulo 11, versículo 10 ao 12. Veja, Isaías 11, 10 ao 12. Naquele dia, você que já está caminhando na graça uns dias, você já aprendeu o que significa depois daqueles dias, naquele dia, quando vier aquele dia, você entendeu quando foi. Naquele dia, o dia do Senhor, que deu-se início do ano 66 ao meado do ano 70, que foi o juízo de Deus, que foi a cobrança de contas dentro dos muros de Jerusalém, e essa cobrança de conta veio sobre os israelitas. Então, quando se lê naquele dia, depois daqueles dias, significou o juízo. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. Já não era mais o povo de Deus, para os povos. E o seu lugar de descanso será glorioso. 11. Naquele dia, o Senhor estenderá, então aqui era algo futuro. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado, pronto, na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Alão, em Sinear, em Ramote e nas ilhas do mar. Então você vê que aqui não era mais só judeus, só israelitas. Aqui tinha mais gente, tinha mais povo, tinha outras línguas, tinha gente do Egito, da Síria, da Etiópia e assim por diante. Vamos continuar. 12. Ele erguerá uma bandeira para as nações são os estrangeiros. O povo dele, os judeus, e os estrangeiros, os gentios, em geral. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. Então aqui, nessa profecia, estava falando que quando chegasse aquele dia, naquele dia, ele iria fazer isso. Ele iria unir os povos. Tá. E vamos ler então o que dá base para acharmos, para crermos que foi isso que aconteceu. Apocalipse 14, dos 6 e 7. Veja, Apocalipse 14, 6 ao 7. Então vi outro anjo no presente de João, nos dias dele. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. Não era mais o evangelho da incircuncisão, não era mais o evangelho da circuncisão. Não, aqui era o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra. Então João, dentre várias coisas que ele estava vendo no dia do Senhor, porque havia chegado, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor e ele foi tomado, ele foi tirado, ele foi arrebatado do Espírito, e ele ouviu uma voz forte de trombeta e falou para ele: João, ó, tudo que você vê, você vai escrevendo e você envia para 7 igrejas da Ásia. Pérgamo, Tiátira, Esmirna, para escrever para eles. Então você era para João ler o que tinha começado a acontecer ali e o que ia acontecer até o final. Isso durou 3 anos e meio. Metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses. É isso, esse tempo. Então, dentre tudo, aqui nós chegamos no capítulo 14. Então vi, olha o que João estava vendo em espírito. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, as tribos, todo tipo de língua e povo. Então, aqui, nesse juízo, o evangelho eterno foi dado a todos. Se cumpriu Isaías 11, 10 e 12. Aqui se cumpriu. E ele disse ainda no 7, e disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então o tema, veja, é pertinente ou não é? Se ainda não aconteceu o juízo final, então os não-judeus ainda não têm Deus. Porque ele falou o quê? Isaías. Falou como aqui Isaías?
11, 10 ao 12. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, Patos e tal. 12. E ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso da terra de Judá desde os 4 cantos da terra. Então, naquele dia, ele iria fazer isso. Ele ia juntar todos os povos. Todos os povos. Um só. Na cruz, depois da cruz, foi o início. Derrubou o muro de inimizade que juntava. Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, da sã doutrina, para anunciar para eles como base. Agora, o evangelho eterno para os povos aconteceu no juízo final. Aqui aconteceu em Apocalipse, capítulo do 1 ao 22. Mas aí no 14 aqui está falando. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Já não era mais só o povo dele, já não era mais só os escolhidos. Você está conseguindo entender? Se isso daqui é algo para o futuro, como a religião diz, pega isso e fica mandando para o futuro, Jesus vai voltar, porque Jesus voltou para julgar, Jesus voltou como juiz. Então, se Jesus ainda vai voltar, então os gentios ainda estão sem Deus no mundo. Os gentios ainda são considerados como cães. Aí falou aqui no versículo 7, no 14, no versículo 7, ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Então, naqueles dias, chegou o juízo. E quando ocorreu isso, aí vamos para Apocalipse 21. Aqui está a conclusão. 21 do 1 ao 3. Não vou ler até o 6 não, hoje aqui eu só vou ler do 1 ao 3. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Por quê? Aquela primeira Jerusalém, aqui nesse time, já tinha sido aniquilada. O soldado lá do exército romano, de uma forma despretensiosa, soltou uma flecha com fogo na ponta, queimou uma cortina lá, e essa cortina incendiou e queimou o templo, que não sobrou nem os alicerces. Aí foi quando João viu em espírito, porque lá no capítulo 1, versículo 10 e 11, Jesus falou para ele em espírito: tudo que você vê vai escrevendo e manda para 7 igrejas. Porque esses escritos aqui não é para nós, esses escritos não foi para nada, esses escritos foi para os 7 anjos, para os 7 irmãos, para os que se reuniam como igreja. E eles deveriam saber que o juízo havia chegado, que o dia do Senhor havia chegado. E era para eles tomar atento, se ajeitar ali, porque o chicote ia começar a estralar. Aí João viu aqui, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Antes não estava. Com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então é uma sequência de entendimento de Romanos 15, Isaías 11 e Mateus 10, 15. E você vem para se cumprir Apocalipse, isso aqui. Isso daqui foi a certeza que ele uniu os povos. Não mais pelo evangelho da circuncisão, nem o da circuncisão, mas sim o evangelho eterno. É isso que nós temos que crer. É esta certeza que nós temos que ter. Volto a ser prolixo. Ainda se Jesus ainda vai vir. Por isso que eles ficam buscando o Espírito Santo todo dia nessas chamadas igrejas. Por isso que eles ficam buscando Deus todos os dias, porque eles não têm Deus. O Criador, o Eterno, está no espírito deles, mas eles não sabem disso. Fala a verdade. É um entendimento profundo, é ou não é? Você acha que é fácil uma pessoa de primeiro entender isso aqui? Não é fácil. Quer ver que eu vou te mostrar o porquê, para dar ênfase também pôr mais em evidência o título? Se ainda não aconteceu o juízo final, então os não-judeus, os gentios, ainda não têm Deus. Veja,
Assim está em Efésios 2, capítulo 11 em diante. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Então os judeus chamavam eles de incircuncisos, estrangeiros, forasteiros, cães. 12. Naquela época, antes da cruz, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Se Jesus não voltou ainda, se não ocorreu o juízo final, se não ocorreu o dia do Senhor, se não ocorreu a sentença contra os israelitas, então os gentios está exatamente assim, eu e você, que nós não temos sobrenome judeu, nós não fazemos parte. Então nós estamos assim. Você consegue entender as trevas que um religioso se encontra? Um religioso que espera Jesus voltar? Você consegue entender? Não é fácil não, né? Amém? Então eu vou deixar com você essa mensagem, eu vou estar encerrando agora, e eu espero ter contribuído com você de alguma forma para esse entendimento. Eu sei que de primeiro assim não é fácil, eu sei que paira muitas dúvidas, mas fique à vontade, eu estou aqui, eu tenho tempo, mande aí, coloque, poste no comentário dúvidas a esse respeito, a outro assunto. Fique à vontade, confira os escritos, busque entendimento. Eu li na Bíblia na NVI, mas às vezes a sua Almeida Corrigida Fiel, às vezes a sua King James, não muda muita coisa não. É que eu antes daqui, eu vi esse texto na NAA, na Almeida Século XXI, na Almeida Corrigida Fiel, na NVT e na NVI. A mais fácil foi a NVT, só que a NVT tinha algumas coisinhas meio fora. Aí a NVI. Por isso que esse dia entrou uma pessoa e falou assim, você lê conforme você puxa a brasa pro seu lado. Não, ô criança, ô menino, eu estou aqui para o quê? Não para dificultar, eu estou aqui para passar à frente o entendimento com racionalidade e o mais fácil para mim e para você entender. Então eu vejo um texto aqui, os textos aqui, que eu sei que vai criar mais caraminhola na sua cabeça, eu não uso ele. Não é a tendência, porque os escritos não são meus, eu não escrevi a Bíblia. Só que graças a Deus eu tenho esse aplicativo maravilhoso que tem todos os tipos de Bíblia que quiser, e eu estou na frente do computador, então eu posso consultar no Google, consultar onde eu quiser aqui, para mim poder passar para você a forma mais fácil de você entender. Aí cabe você fazer o quê? Comparações. Eu não quero que você acredite em mim. Eu não quero que você acerte o seu relógio com o meu. Não acerta, não. Não acerta. Maldito o homem que confia em outro homem, porque toda a carne é defeituosa. Toda a carne já veio com defeito de fabricação. Amém? Então, eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. E para você que já tomou posse do juízo final, você que já sabe que o dia do Senhor já aconteceu, você sabe que o Eterno, que Elohim, o Criador, o Senhor que é o Espírito, está aí na Nova Jerusalém espiritual, que está no seu espírito, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.